pra gente encerrar o programa aqui, a gente tem o nosso momento aqui que é meio Marília Gabriela aqui pra eu fazer perguntas pra você responder. Marinha, geralmente são perguntas ingratas, que eu vou... e o que eu ia lhe perguntar, justamente dá pra ver que é ingrata pela primeira pergunta, já que eu pedi eu sei que você lê bastante, eu pedi um livro que é muito marcante ou algum que você gostaria de citar. E aí você pode fugir a regra e citar mais de um. Mas eu tô sempre lendo. Exato, eu sei, já me contaram isso. Então não tem muito, é muito difícil. Qual livro que você tá lendo agora, você pode citar então? Eu tô lendo vários. Saiu da Elaine Pagel sobre Jesus. Eu leio religião, tá? Eu não sou religioso, sou ateu, mas por acaso eu leio. Tem um que eu tô relendo, que eu adoro, que é a história do Códice de Arquimedes. É uma história bacaninha. Você descobriu... O Arquimedes, muitas coisas se perderam. Você tem menção a 3 códices dele principais, né? Mas sobrou um. E já é genial. Né? O Arquimedes é o grande matemático. Época de Alexandre. Foi morto por erro, enfim. Mas era genial. Eu já sabia que ele era genial, as histórias são geniais, ele é genial. Mas aí, num manuscrito medieval, muito antigo, você achou que... Né, porque as pessoas raspavam. Era pele, né? Você raspava, escrevia em cima para usar. Pele é caro. Né? O mundo era pobre. E aí descobriu-se que, putz, tinha uma coisinha lá embaixo. Era o Códice de Arquimedes. E aí, com muita tecnologia, você conseguiu reler esse códice. Ele é realmente impressionante. Porque ele está muitos séculos, literalmente séculos, à frente. E eu adoro esses livros de história. Se falar de literatura, tem para mim tem vários clássicos. Eu andei relendo os clássicos. Né? Acho que o Melville, Moby Dick, foi o que mais me impressionou quando eu reli. É um livro de uma complexidade, de uma sofisticação. Tem horas que você dá gargalhadas, tem horas trágicas, as figuras são pesadas. E é um inglês assim, uau, né? King James, né? Shakespeareano. Ele quis de propósito aquilo. Tem boas traduções em português agora, 2 ótimas. Moby Dick é outro. Enfim, aí tem outros ali. Minha mesa fica cheia, eu pego um, leio um, volto com outro. Né? E tem um clássico que eu adoro, que é o Mestre Margarida, do Bulgakov. Eu sempre falo dele, que é um livro adorável, que eu li algumas vezes na minha vida, né? Que eu acho espetacular. Mas tem muita coisa. Muita coisa. Perfeito. Uma decisão econômica ou uma política pública que você considera louvável, que deu certo? A reação do Cid Gomes aos números ruins da educação em Sobral há mais de 25 anos atrás. Para mim, aquilo foi louvável. Tenho um respeito por ele imenso. Né? Ninguém dá muita bola para os indicadores de educação. Ele vai a público, fala do fracasso, fala que tem que mudar. Sobral virou um modelo de educação fundamental. O Espírito Santo, em partes, copiou isso, mais tarde não copiou? Não, aí Paulo Artung, assim, o Espírito Santo é outra história inacreditável. Porque o Paulo já é uma pessoa inacreditável, um gestor público impressionante. Mas a história toda ali surpreende. Porque o Espírito Santo, erros de ideologia, incompetência, fragilidade institucional, corrupção. Então você teve governadores fracos, tecnicamente, não entendiam, ficaram reféns da Assembleia. Velhas políticas demagogas de dar aumento salarial quando não dá para dar, não cabe no orçamento, vai ficando mais fraco, capturado pela Assembleia, e interesses pouco republicanos dominando o Estado. E aí começa um movimento, setor privado, tinha OAB, tinha bispo, tinha empresários, Rogério Eneli, pessoal da Aracruz, foram fundamentais. Mas não dá, gente, tem que mudar isso aqui. É demais, não dá para ter esse nível de corrupção, de descontrole institucional, contas públicas. E eles se mobilizam. O governo Fernando Henrique se mobiliza, monta uma força-tarefa para acompanhar, fazer os relatórios, investigar o que está acontecendo. E esse grupo ganha a liderança do Paulo. Tem uma comunhão ali desse grupo com o Paulo, que vira o candidato a governador, e faz uma revolução no Estado. Mas não, a sociedade estava engajada.
O governo federal apoiou com as investigações. Bom, gente foi preso. Membros do judiciário foram afastados. O presidente da Assembleia saiu preso. O Paulo tem uma frase que eu acho incrível, que ele fala sempre, que o momento mais importante do político é entre a eleição e a posse. Você tem mais poder. Você não tem a caneta ainda, mas você tem. Então, ele fez isso, né? Impressionante. Ele renegocia. Né? Gente, vamos entrar o mandato com as coisas mais em ordem. Folhas de pagamento atrasados e faz esse trabalho. Eu acho que a sociedade reconhece, apoia. E o trabalho está aí. Eu acho que ali foi impressionante. É possível fazer. Mas dá trabalho, tá? Não é 3 ideias, uma lei, 2 leis e pronto, e aconteceu. E agora ao contrário, uma política econômica ou uma decisão que você considera que foi desastrosa? Aí tem muitas, né? Não falta opções. O Marcos Mendes tem o livro sobre as políticas que deram, ele coordenou um livro sobre políticas que deram errado. Não faltam exemplos ali. Não faltam exemplos. Perfeito. Um conselho que você daria para um jovem economista? Estuda. E hoje os jovens economistas têm muito menos desculpas do que o pessoal da minha geração. Está tudo disponível. Você entra na internet, você tem o Google Scholar, você tem o NBR, você tem as pesquisas aplicadas. Você quer discutir manipulação? O professor manipula a nota de aluno na sala de aula, você vai entrar no NBR, que é o site, você vai achar dezenas de trabalhos sobre isso, com microdados, testes, grupos randomizados e tudo mais. Você quer entender temas da Amazônia? Vai buscar os trabalhos do Juliano Assunção. Vai achar muita coisa. Quer saber? Olha, o que não faltam são pesquisas muito bem feitas sobre temas aplicados, discriminação, né? Temas climáticos, né? Mega literatura, muitas pesquisas. E você tem as resenhas incrivelmente bem feitas. Isso, o Kenneth Arrow e o Trillagator começaram isso nos anos 70. Kenneth Arrow acho que foi o grande economista da história. Algumas pessoas vão falar que o Keynes, acho que é. Se você olhar com os diários que tem, né, que o Arrow revolucionou, o Keynes formou. Enfim, mas aí eles começaram a organizar uns handbooks, eles pegavam os melhores caras de cada área, são negócios de tijolos, tá? Papel fininho, North Holland. E aí, para cada tipo, política pública, macroeconomia, comércio internacional, por aí vai. Labor, mercado de trabalho, né? Eles pediram para os melhores caras da profissão fazerem resenhas longas. O que a pesquisa tem? Fatos do crescimento econômico. Um artigo recente do Chad Jones, que está no Handbook of Macroeconomics. Pega o Handbook de Comércio Internacional, o último que saiu. Mas são uns tijolos desse tamanho. Você tem ali o que de melhor a pesquisa acadêmica tem a dizer sobre o assunto. Quando eu digo acadêmica, não é o abstrato. Porque no Brasil tem uma mania que acadêmico está no mundo da lua, está distante. Não. O acadêmico é o cara que olha dado, olha evidência, né? Está preocupado com estratégia de identificação, né? Com os detalhes da política pública. Pelo menos, na minha definição, esse é o acadêmico de verdade. Né? É o engenheiro que... eu fico imaginando a visão que as pessoas têm de acadêmico geral. Aí você vai para o médico, né? Professor, né? Ou aluno formado pela USP. Você fala assim, você sabe operar rim? Não, sei. Na teoria eu sei tudo, mas na prática, não. Porque criou no Brasil um pouco essa coisa de as pessoas ensinam no abstrato os temas. São um lado, não é todo lugar que é assim, mas é um lado meio torto de uma parte da academia brasileira. Ensina no abstrato e aprende no abstrato também. Você tem que ensinar com a mão na massa, tem que ensinar resolvendo o problema. Tem que ensinar usando os dados, provando teorema, testando hipótese, conhecendo a evidência, conhecendo o caso particular. Você não treina no abstrato. Parte da formação do médico é operar um rim, pô. Né? Parte da formação de economista tem que ser rodar regressões, olhar os dados, né? Se expor à crítica do contraditório, se o teste de identificação está adequado ou não. Então, nova geração tem muita evidência. Para quem gosta de economia, é um mar. E está tudo disponível. Não tem nenhuma grande dificuldade. Você está preocupado com métodos de alfabetização. Tem muita pesquisa.
né, aplicada sobre isso, alguns com experimentos randomizados. O que funciona? É o fônico assim, o fônico assado, é o tal outro método, esse aqui? Como é que foi o teste dos alunos? Como é que foi na França? Como é que foi nos Estados Unidos? Como é que foi na Inglaterra? Tem diferenças? Né? Que tipo de estratégia de assistência social funciona melhor para as famílias, olhando elas décadas depois? Tem um programa que foi feito assim, com tantas famílias, desse jeito, com esse tipo de tempo de visita, de protocolo. Tem outro que foi com outro tipo, tem um terceiro que foi assim. Olha, o que não falta é pesquisa para ajudar a gente a fazer boa política pública. Né? E acho que a nova geração devia, antes de começar a ter tese, dá uma olhada nas pesquisas. E as pesquisas têm umas que são impressionantes, são muito bonitas. Muito bonitas. Perfeito. E pra gente fechar aqui, qual que foi o seu melhor e o seu pior dia como economista? Eu falei que as perguntas eram ingratas, essa é a mais ingrata de todas. Você tem... Olha, acho que o dia mais trágico que a minha geração viu foi o 11 de setembro. Eu estava dando aula na GV e aquela destruição foi, talvez tenha sido o dia mais... Acho que foi o dia mais trágico da vida de gente. Até o que está acontecendo em Gaza, na Cisjordânia agora. Né? Que acho que compete com o momento mais horroroso que eu assisti. Né? Então, Gaza, Cisjordânia atualmente, o 11 de setembro, acho que são 2 momentos trágicos do nosso fracasso. Né? De não conseguir coibir, lidar com esse tipo de tema. Acho que os melhores momentos da minha vida como economista foram os momentos que as coisas... que a gente conseguia botar alguma coisa de pé. São pequenos momentos. Né? Quando você consegue botar um consignado de pé, enfim, de novo, não é um trabalho meu, trabalho de muita gente ali. Né? Aprovar as medidas e acho que ali esse trabalho de formiguinha, de auxiliar a política pública, né, de estar sempre disponível quando liga alguém de Brasília, como é que eu desenho, e tem coisas que você ajuda que não aconteçam, que é ótimo, tá? O trabalho de goleiro é importante. Algumas coisas que ficam de pé não ficam ótimas, mas ficam razoáveis. Acho que isso é o prazer do cotidiano, não tem um grande dia. Né? O bacana é o cotidiano. Né? Ter o prazer no cotidiano. Meu prazer no cotidiano é esse.